De volta com o programa Atualidades na TV, e nesse bloco nós vamos bater um papo com a escritora, doutora em Ciências Sociais, Verônica dos Anjos, que vai falar sobre a sua experiência, podemos falar assim, Verônica, no Festival de Teresa. Ela esteve lá, participou de uma mesa redonda. Conta um pouquinho dessa história pra gente, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Rita, um prazer estar aqui com você, poder falar um pouquinho sobre essa experiência que foi muito boa e foi inédita para mim, né? O Festival de Teresa, ele é um festival dedicado, é como se fosse um tributo à Imperatriz Dona Teresa Cristina e à Itália, porque Dona Teresa Cristina é italiana. Que muita gente não sabe, né? E fica achando que não tem afinidade o festival com o tema da Itália, né? Exatamente, inclusive tem essa história sobre ela, que ela foi talvez a primeira criadora da coxinha de galinha. Olha que porque legal. Ela adorava cozinhar. E aí, quando o neto dela, que ele gostava de comer coxa, porque ele segurava o ossinho da coxa e tinha acabado para o almoço. Aí ela foi na cozinha, pegou a sobra de arroz, fez uma massa, recheou com frango de outra parte, botou a perninha e fritou, e ele ficou super feliz. Então dizem que ela é a criadora da coxinha de galinha. Uma mulher à frente do seu tempo, não é mesmo? Totalmente, totalmente. E esse festival que eu participei, ele está trazendo também uma possibilidade de resgate dessa imagem, dessa identidade da Imperatriz com a cidade de Teresa, que é Teresópolis, né? Então é sempre bom manter essa associação, isso não se dissocia. Bom, falando um pouco da experiência da mesa, foi uma experiência muito boa porque a coordenação do evento reuniu mulheres de diversos segmentos e conhecimentos. Então, cada uma falou segundo a sua perspectiva sobre essa temática da Imperatriz, né? E aí eu tentei puxar um pouquinho para esse lado também de uma comparação assim, muito superficial, porque o tempo era curto, sobre os desafios da Imperatriz e os desafios da mulher atual. Então, a minha fala foi centrada nesse assunto, né? E é interessante porque várias coisas que a Dona Teresa Cristina viveu, a gente continua vivendo até hoje. Uma delas é o padrão estético. Ela sempre foi muito criticada, porque ela não atendia ao padrão estético daquela cultura, né? Daquele momento histórico. Então, isso é uma coisa que a gente sofre até hoje. A gente tem um padrão estético que determina o que é bonito e o que não é bonito, o que é apropriado e o que não é apropriado, e isso permaneceu na nossa vida enquanto mulheres, né? Uma outra coisa também que é extremamente sofrida e que eu acho que também, infelizmente, permanece é a invisibilidade que ela tem na história. São poucos os registros sobre a Imperatriz. Ela, inclusive, existem historiadores que chamam ela da Imperatriz silenciada, porque, na verdade, o destaque sempre foi dado aos homens, e quem, né, se destacava era o esposo, né, Dom Pedro II. Só que quando você começa a estudar um pouco da história dela, eu estudei um pouquinho, não sou especialista na história da Imperatriz, mas fica evidente que a Imperatriz ela estava por trás das decisões do Dom Pedro II. Eles conversavam muito. Por quê? E aí tem um outro detalhe. Ela foi educada para ser uma regente na Itália. A família dela tinha essa tradição. Não porque ela era mulher, ela não foi educada para ser menos do que uma regente. Então ela estudou arqueologia, ela estudou história, ela estudou antropologia, ela estudou arte, estudou geografia, geopolítica naquela época, né? Apaixonada pelo meio ambiente. Apaixonada pelo meio ambiente e pela arqueologia. A família dela da Itália tinha diversos trabalhos na arqueologia lá do território, com aquele vulcão, o Vesúvio. Então eles tinham sítios arqueológicos já históricos de pesquisa da família. Então ela era uma mulher muito erudita, com muita cultura. E quando ela chega ao Brasil, uma imperatriz que vem da Europa, né, que hoje a gente chama de Europa, traz uma gama de conhecimentos gigantes para apoiar Dom Pedro II, mas ela não aparece. Por quê? Porque esse local de visibilidade não era da mulher. Sim.
Não é porque ela não fazia o papel dela, é porque esse local não existia. Então, a questão é que a gente não vive isso até hoje? Claro que vive. Muitos momentos a gente tem várias mulheres, inclusive a gente vê poucas mulheres se destacando em diversas áreas, não porque não tenham mulheres, é porque a visibilidade ela é seletiva. Ela é direcionada para outros personagens que não são mulheres, né? E ela sofreu isso também. Uma outra questão também que eu acho que é super importante, ela era muito culta, ela gostava muito de arte, de literatura. Ela praticamente chegou no Brasil com muitos instrumentos, muitos musicistas, muitos artistas. Ela veio, se eu não me engano, em 3 embarcações e lotada de coisas nesse sentido, de objetos arqueológicos e pianos. Tanto que o Rio de Janeiro foi chamado a cidade Pianópolis, de tanto piano que trouxe. Então ela cantava também. Então ela modificou a cultura naquela época do Império. E isso é um fato que pouquíssimas pessoas conhecem. Só quem se dedica. Sim, e aí eu ia te perguntar, essa vontade, esse desejo de estudar um pouco sobre a Teresa, foi depois que você mudou para Teresópolis? Foi. Ou você já tinha essa vontade de conhecer mais dessa parte da história? Então, a minha trajetória profissional, eu sempre trabalhei com mulheres em diversas áreas, né? Trabalhei na ONU Mulheres, trabalhei em algumas ONGs com a temática mulher. Então, isso para mim já era cotidiano. Quando eu vim para Teresópolis, morar em Teresópolis, eu me dei conta que eu vim morar numa cidade cuja patrona é uma mulher. Aí eu fiquei pensando, o que eu faço, né? O que isso significa para mim? E aí eu comecei a pesquisar, foi aí que eu comecei a pesquisar, né? E vi a invisibilidade dessa personagem incrível na história do Brasil. E aí eu falei, poxa, né? Eu dentro da minha área, né? Dentro da área que hoje eu atuo majoritariamente, eu quero fazer alguma coisa. E aí surgiu a ideia da antologia sobre Teresa Cristina, é isso? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Tá bom. A partir desse olhar para essa imperatriz, né, para essa conexão, é mais do que olhar, acho que é uma conexão, eu pensei assim, dentro da minha área hoje, que é a área de literatura, eu faço parte da Academia de Letras do Brasil, seccional Teresópolis, eu pensei, eu quero fazer uma publicação para trazer um pouco mais essa personagem para a atualidade. Mas eu pensei o seguinte, eu não quero eu escrever, porque eu sou uma pessoa que acredita no valor do trabalho em grupo. E isso para mim é muito importante. Eu acho que é muito bonito reunir no mesmo projeto pessoas, no meu caso mulheres, de diferentes áreas, diferentes perspectivas, todas mobilizadas. É de uma riqueza isso, isso, né? É muito mais rico. Eu acho que, não que uma pessoa, uma autora, né, empobreça a obra, não é isso. Mas é porque numa antologia inédita, a antologia Poemas para a Teresa, que eu estou organizando, é inédita, é histórica. Eu pensei, eu quero estar com mulheres que queiram valorizar uma outra mulher que foi silenciada. Eu acho que os teresopolitanos conhecem muito pouco da história de Teresa. Você concorda com isso? Nossa, mas eu escutei aberrações, assim, tipo, Teresa era amante de Dom Pedro. Não era italiana. Não era italiana. Que a cidade, na verdade, é uma cidade que se chama Teresópolis por conta de Santa Teresa e não por conta da imperatriz. E uma série de coisas, né, assim... E aí a gente sente isso no coração, machuca, né, um pouco, né? Então, a partir disso, eu falei assim, eu quero reunir mulheres para escrever algo bonito, algo de sentimento, algo de agradecimento ou de reconhecimento da importância da imperatriz. E isso tem que ficar registrado nesse município. Olha só, um belíssimo trabalho de literatura. Quantas mulheres vão participar? No máximo 25.
E ainda tem vaga para o pessoal que está nos assistindo em casa participar? Sim, esse mês de junho eu encerro as inscrições. Se eu não me engano, já passamos de 20 inscrições, então tem poucas vagas, mas ainda está aberta. A data possível de publicação ainda não tem, mas eu acredito que vai ser em julho, porque isso depende muito do fluxo da editora, da gráfica, né? Isso. Então eu tô com essa variação. Pode ser julho, pode ser comecinho de agosto, mas é nos próximos meses, né? E cada autora tem direito a quantos livros? Cada autora tem direito a 4 exemplares do livro, né, da publicação. Além disso, nós vamos fazer vários eventos de lançamento, e isso eu estou organizando com a editora, com outros espaços também. A própria Secretaria de Cultura, né, também está apoiando bastante. Tenho muito que agradecer à Secretaria de Cultura. Se interessou muito, viu o ineditismo e a beleza dessa publicação, né? Agora, Rita, uma coisa que eu queria comentar. O ineditismo é muito bonito, mas ele é muito desafiador. Porque as pessoas esperam o cotidiano, que já é conhecido. Então, quando eu venho com uma proposta de somente mulheres participarem de uma publicação para passar o seu agradecimento, o seu sentimento a uma outra mulher, isso é muito bom para mim, né? Mas eu encontrei essa dificuldade, assim, né? De não ser uma coisa cotidiana. As pessoas estranham, mas assim, mas por quê, né? Por que para a Imperatriz? Por quê? Porque as pessoas não conhecem a história dela. Claro, lógico. Então, estão achando que eu estou fazendo algo que não faz muito sentido, mas para quem estuda... Faz todo sentido. Faz todo sentido. Olha, eu sei que você de casa está adorando esse bate-papo com a Verônica e ela vai ter outras oportunidades de estar aqui no programa conosco. Agora eu gostaria que você passasse o contato das pessoas que querem participar da antologia. Não precisa necessariamente ser uma escritora, uma poetisa que já tenha publicações conhecidíssimas, nada disso. Mulheres que desejam contribuir e participar desse lindo projeto aí para a nossa Imperatriz Tereza Cristina. Isso é um ponto importantíssimo. Não é preciso ser uma escritora experiente para participar dessa antologia, dessa publicação. Muito pelo contrário, o que vale é o sentimento, o que vale é colocar no papel o que essa escritora sente. Então, para fazer parte dessa publicação, eu posso ser acessada no meu telefone, que é 21, o prefixo, 97505-8999. Então, convido a todas as mulheres que vão assistir esse programa para participar, e se quiser mais informações é só fazer contato. E pelo Instagram também, não é isso? Pelo Instagram também. Meu Instagram é meu nome, é @Verônica dos Anjos, sem ponto, direto. Ok, muito obrigada da sua presença aqui, né? Encerrando o nosso primeiro programa Atualidades na TV, vai ficando por aqui. Agradece a sua audiência, a sua preferência. E olha, nosso programa vai ao ar, sempre inédito, às sextas-feiras, às 10 da manhã, com 2 reprises durante a semana. Terça-feira, às 22 horas e quinta-feira, às 15 horas. Não tem jeito. Quem não pode ver de manhã, assiste à tarde. Quem não pode assistir à tarde, à noite. E fiquem conosco porque a programação está impecável. Um forte abraço, excelente semana.